Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez, desejo a todos uma boa noite. Bom pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre Full Metal Jacket, Nascido para Matar, filme de 1987, dirigido por Stanley Kubrick. Bom, vale mencionar o seguinte: toda a produção, cinematográfica sobre guerra do Vietnã até o final da década de 70 tinha uma enorme carga política, mas Full Metal Jacket, Nascido para Matar, não tem uma visão política explícita, não tem uma carga política explícita. Não fica claro se a visão do Kubrick é contra ou a favor da guerra, fica tudo à livre interpretação do espectador. Bom, o Stanley Kubrick, ele registrou nos seus diários em 1980 que ele gostaria de fazer um filme sobre guerra. Ele até pensava na possibilidade de fazer um filme sobre Segunda Guerra Mundial, mas aí ele ficou bastante impressionado quando ele teve acesso ao livro The Short Timers de Gustav Hasford, tá? Que aqui no Brasil recebeu o título de Nascido para Matar, tá? E aí o Kubrick ficou fascinado com essa história, ele leu algumas vezes e disse que sempre aprendia algo com a história, tá? E aí ele fez de tudo então para adquirir os direitos, porque ele ficou tão fascinado que ele queria transformar isso e adaptar isso para um longa-metragem, tá? Bom, e aí por ficar fascinado pela narrativa crua e realista, né, sobre a guerra do Vietnã, né, ele acabou adquirindo os direitos, se eu não me engano, em 1981, e aí logo depois recebeu luz verde da Warner Bros. Para iniciar então, né, a pré-produção desse projeto, que teria um orçamento mais ou menos de 30 milhões de dólares, tá? Bom, por perceber que a história, né, era complexa demais para ele, o que o Kubrick fez? Ele chamou Michael Herr, que era um correspondente de guerra da época, tá aí também escritor, para revisar e coescrever o roteiro do filme Full Metal Jacket, Nascido para Matar, por conta também da expertise dele, né, a expertise autêntica que o Michael Herr tinha, né, sobre a guerra do Vietnã, então garantindo que o filme não caísse nos clichês de Hollywood. Então você não tem aqui uma produção cinematográfica sobre guerra do Vietnã, você não tem um filme tradicional, você tem um filme com os métodos próprios do Stanley Kubrick, né, e com um ritmo de trabalho específico que o Stanley Kubrick queria propor para o filme. E aí o próprio Kubrick tinha dúvidas sobre adição ou remoção de diálogos, né, de conteúdos, né, na adaptação do livro para o cinema, para o filme. E aí ele pediu também a ajuda do Michael Herr também, né, para poder ditar um encaminhamento para a história, né? E aí ele monta uma estrutura narrativa moldada em 2 atos, tá? Que a gente vai falar um pouco mais para frente. O próprio Michael Herr já havia colaborado também, né, com o filme Apocalipse Now de 1979 de Francis Ford Coppola, e aí o Kubrick precisava de alguém que entendesse esse tipo de coisa e a mentalidade dos fuzileiros, né, o tom psicológico da guerra para poder introduzir então no filme. O Kubrick, ele queria também capturar um realismo, né? Ele queria capturar esse realismo da guerra, todo o impacto negativo que um cenário de guerra pode deixar tanto no ser humano, né, retratando a dualidade do homem, quanto, né, para a civilização humana em si. Bom, o roteiro é dividido em 2 atos. No ato inicial, segue uma parte do livro, onde jovens recrutas chegam em Paris Island para um treinamento para a Guerra do Vietnã, e lá eles são recebidos pelo Sargento Hartman, interpretado pelo R. Lee Ermey, que planejava transformar aqueles recrutas em soldados prontos para matar. Para isso, ele usa e abusa de métodos agressivos, como humilhação pública e até agressão, e também punição coletiva para conseguir resultados desejados, especialmente por conta dos deslizes de Leonard, interpretado por Vincent D'Onofrio. Bom, esse primeiro ato ele é sensacional, para mim é o grande trunfo desse filme, tá? Esse início para mim ele é muito satisfatório, me agrada muito. Claro que no segundo ato a gente vai ter um desenvolvimento um pouco diferente, tá? Mas tipo assim, esse ato inicial ele é emblemático, especialmente por conta da interação, tá, do posicionamento do personagem do Lee Ermey, que foi um grande acerto, tá, do Stanley Kubrick, tá? Foi um grande acerto da produção trazer ele, porque ele foi um consultor também desse projeto, mas aí provou pro Kubrick que ele tinha potencial, tá, para interpretar o papel do Sargento Hartman.
Tanto que boa parte dos diálogos são improvisados pelo próprio Lee Ermey, tá? E o próprio Kubrick começou a treinar com ele também, tá? Algumas linhas de diálogo também, e é bastante interessante acompanhar isso. O segundo ato, por sua vez, combina elementos apresentados nos 2/3 restantes do livro, tá? E mostra a ligação das duas histórias, que é feita pelo personagem Joker, interpretado pelo Matthew Modine, que participa do desfecho da história anterior e agora é um sargento e correspondente do Vietnã do Sul, tá? E é com destaque pro personagem do Joker, tá? Que Fullmetal Jacket se assume então como um filme sobre a dualidade humana. Bom, Fullmetal Jacket acaba sendo um dos filmes do Stanley Kubrick que teve o processo mais difícil, tá, de escolha de elenco. Foi um processo longo, tá? Se eu não me engano, Stanley Kubrick analisou 800 fitas de pessoas que queriam fazer teste e os executivos da Warner, se eu não me engano, analisaram outras 2.000, tá, fitas, né, sobre pessoas que queriam participar do projeto. E aí, como eu falei, o Lee Ermey foi uma boa adição, foi um baita acerto da produção, tá? Porque ele acabou entrando no personagem, criando um personagem memorável para o cinema. Claro que o Vincent D'Onofrio, o Matthew Modine também estão muito bem no seu papel, e claro, as gravações do filme também atrasaram um pouco por conta de alguns imprevistos. Por exemplo, o próprio Lee Ermey foi vítima de um acidente automobilístico, tá? Ficou de fora então das gravações, e aí, né, as gravações tiveram que parar por cerca de um tempo, 5 meses que ele ficou afastado, e isso também foi um dos motivos pelo qual as gravações atrasaram. Por exemplo, eles começaram a pré-produção, se eu não me engano, em agosto de 1985, tá? E aí foi finalizado, se eu não me engano, apenas em outubro de 1986, tá? Bom, a icônica cena, né, que mostra o capacete, né, do personagem do Joker, escrito Born to Kill, nascido para matar, com o botão de símbolo da paz, gerou uma grande repercussão. E isso foi ideia do próprio Stanley Kubrick. Para quem não sabe, ele foi influenciado por uma fotografia documental da Guerra do Vietnã, inspirou ele a fazer isso. Então, isso foi proposital. Só que você sente o seguinte, que o filme, nessa transição de preparação, né, para a Guerra do Vietnã, você percebe que o segundo ato ele é um pouco truncado mesmo, ele é um pouco arrastado. Para o espectador ele é abrupto, você sente que tinha que ter um desenvolvimento a mais, tá? Sobre a progressão, né, sobre o progresso do personagem Joker. Parece que boa parte da evolução, desenvolvimento e progressão do personagem aconteceu fora das telas. Você tem essa impressão, né, quando você é apresentado para o segundo ato, tá? Tipo assim, o primeiro ato tem um ritmo excelente que não é mantido no segundo ato. Acho que muita gente percebe isso, tá? Você percebe que tinha que ter tido um desenvolvimento a mais, uma cena de tensão a mais, tá? Uma carga de tensão, tinha que ter mais coisas, ao meu ver. Mas ainda assim o segundo ato é muito bom, porque a história em si é boa. Uma adição interessante é o personagem do Animal Mother, interpretado por Adam Baldwin, como vocês estão vendo na tela. É uma adição interessante por conta do personagem dele, que tem uma característica e um estilo específico que acaba fazendo com que ele tenha uma importância específica para aquele batalhão. Só que você percebe também que a questão do confronto entre o Joker, tá, e a Sniper, ele não é muito bem solucionado aqui no filme, tá? Por quê? Porque o Stanley Kubrick provavelmente cortou muita coisa, muito conteúdo, muitas páginas que falavam mais profundamente sobre o personagem do Joker, né? Provavelmente ele deve ter cortado quando foi adaptar o livro para o filme, mas ainda assim é um filme que tem um grande impacto, um dos melhores filmes de guerra já feito, e também especialmente sobre Guerra do Vietnã. É um dos meus filmes favoritos que eu recomendo para quem quiser assistir. É um clássico da década de 80 com uma ótima cenografia, tá? Uma ótima direção, uma direção excepcional, uma montagem afiadíssima, uma boa trilha sonora, tá? Assim, um bom cenário montado, tá? O Stanley Kubrick conseguiu criar a Vietnã de uma forma bem convincente na Inglaterra. É um clássico da década de 80, tá? Um filme memorável que eu gosto muito, tá? Tá aí minha recomendação. Eu fecho Fullmetal Jacket com a nota 9. Bom, vou fechando minha análise por aqui. Esse seria meu comentário por hoje. Se gostou, por favor, deixe seu like e comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Vou ficando por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.